Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre o Tenente Gústula, de um autor que vem se tornando cada vez mais queridinho para mim, que é o Arthur Schnitzler. Recentemente eu li um conto maravilhoso dele chamado Os Mortos Calam. Eu até comentei sobre esse conto aqui no canal numa resenha que eu fiz para uma antologia chamada O Melhor do Conto Alemão no Século XX. Deixarei o link aqui na descrição deste vídeo. E aqui no canal a gente também já conversou sobre uma outra novela dele chamada Breve Romance de Sonho. Vou deixar também o link aqui no box de informações. E nesses dois textos dele que eu li, me chamou bastante a atenção a maneira como ele retrata a ambiguidade do ser humano, a hipocrisia da sociedade, e são esses temas que a gente vê novamente sendo abordados aqui nesta novelinha maravilhosa, mas de uma maneira bastante diferente desses outros dois textos que eu mencionei aqui para vocês. E o que a gente tem, afinal, então, nesta novela aqui? Nesta novela, nós entramos na mente do Tenente Gústula, que é um homem jovem, e no começo da novela ele tá assistindo a um concerto, só que ele tá muito entediado ali, não vê a hora daquele concerto acabar, e aí o negócio finalmente acaba. Ele vai em direção a uma salinha para pegar o seu casaco que ele havia deixado ali, só que enquanto ele tenta pegar aquele casaco dele, ele tem a sua passagem obstruída por um homem, e aí ocorre uma discussãozinha ali entre eles dois, e quando ele vê o homem, vê o rosto do homem, ele vê que ele conhece aquele homem, que é o padeiro que costumava frequentar o mesmo café que o Tenente Gústula frequentava com bastante assiduidade. Mas então eles têm essa discussão ali, e no meio da discussão o padeiro agarra o sabre do Tenente Gústula e ameaça quebrar aquele sabre. E aí o Tenente Gústula fica meio sem reação. O padeiro vai embora e fala: isso mesmo, seu garoto bobo, agora eu vou fingir que tá tudo bem aqui entre a gente e você vai corresponder a isso, ok? Aí ele fala, acena pra ele, vai embora, como se tivesse tudo amigável ali, e o Tenente Gústula fica parado, mortificado. Porque, afinal de contas, ele era um militar, e como assim um civil ousou ameaçar quebrar o seu sabre? E aí ele pensa que ele não tinha como fazer nada naquela situação, porque ele não podia nem ao menos chamar aquele homem para um duelo. Que esta novela aqui é ambientada no século XIX, no Império Austro-Húngaro, e no Império Austro-Húngaro só quem tinha direito a um duelo eram os nobres, os acadêmicos e os militares, ou seja, não podia convidar um civil para aquele duelo para poder, de alguma forma, combater aquela desonra que foi feita a ele. E aí, quando o padeiro vai embora e o Tenente Gústula tá ali ainda mortificado, pensando no que tá acontecendo, ele pensa: ok, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu não fiz nada frente a esse insulto, a minha honra foi ferida aqui, e se alguém viu? E aí ele começa a olhar ao redor, ver se alguém pode ter visto ou ouvido aquela cena, porque isso vai se espalhar, e aí todo mundo vai ver que ele foi um fraco, que ele foi um covarde, etc. E ele começa a se perguntar o que ele pode fazer a partir disso. E aí ele chega à conclusão de que depois daquele episódio ele não pode mais se considerar uma pessoa honrada, afinal de contas, na visão dele, ele foi um fraco e um covarde, e que não lhe resta opção senão o suicídio, porque ele pensa que na manhã seguinte vai estar todo mundo sabendo daquele episódio, e mesmo que todo mundo não fique sabendo, ele mesmo está sabendo e ele não consegue conviver com aquilo. Afinal de contas, para um militar de respeito como ele, antes a morte que a desonra, e ele decide então que vai tirar a sua vida na manhã do dia seguinte. Decidido pelo suicídio, então, ele decide que vai passar as últimas horas de sua vida perambulando por aí. Aí ele sai do concerto, vai andando pelas ruas, olha alguns monumentos presentes ali pela cidade e começa a divagar sobre a vida dele. Ele fica pensando: será que alguém vai sentir falta dele? Fica pensando na reação de cada uma das pessoas que ele conhece quando souberem da morte dele. E aí, através desses devaneios, a gente fica sabendo um pouco mais do Tenente Gústula, das suas preferências, do que ele não gosta, da sua formação, da sua família, do seu passado. E esse monólogo interior que a gente tem aqui nos é apresentado de uma forma muito verossímil, porque, por exemplo, sabe quando você passa por uma situação na qual você não gostou da maneira que você agiu, e aí você fica remoendo aquela situação, criando um diálogo interior, pensando como é que você teria agido, por exemplo, quando alguém te fala alguma coisa, e aí você não pensa numa resposta genial na hora, mas você pensa quando chega em casa, sabe? Então, por exemplo, a gente tem esse tipo de coisa descrito aqui, e descrito de uma maneira muito engraçada, diga-se de passagem. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece bastante, de às vezes eu tô pensando numa coisa, e aí, dali a uns 2 minutos, eu tô pensando em uma coisa completamente diferente, e aí eu percebo isso e eu fico: meu Deus, como é que eu vim parar
daquele pensamento pra cá, e aí eu fico refazendo o caminho do meu pensamento, sabe? Pensando em como eu fui parar ali, a gente também tem isso aqui sendo descrito. Essa edição que eu tenho aqui em mãos sai pela editora Record e tem organização e tradução do Marcelo Bax, que eu até já comentei aqui no canal, gosto muito do trabalho dele, aliás. E aqui, ao fim do livro, a gente tem um pós-fácil dele também bastante elucidativo, no qual ele comenta bastante sobre o enredo do livro, sobre a importância da obra, e eu queria compartilhar algumas informações aqui com vocês. Por exemplo, o Marcelo Bax diz aqui que esta é uma das novelas mais importantes da literatura ocidental. E isso se deve muito à maneira como essa novela é narrada, porque aqui a gente tem um monólogo interior. É o Tenente Gústula conversando consigo mesmo, digamos. A gente tem os pensamentos dele sendo descritos aqui, o que o Arthur Schnitzler chama de monólogo interior, que nada mais é que um precursor do famigerado fluxo de consciência, que seria muitíssimo utilizado décadas depois com o modernismo, mas que na virada do século XIX para o século XX já tinha a sua sementinha aqui. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem melhor como é que esse livro é narrado. É o monólogo interior que permite um mergulho tão direto e angustiante na alma do Tenente Gústula, no fluxo de sua consciência. No monólogo interior, o narrador clássico, mais ou menos isento, desaparece e um personagem central comparece ao palco no instante exato em que as coisas se sucedem. Esse personagem não fala mais de uma distância tranquila, não é mais um eu narrativo recordando o passado no romance autobiográfico, mas sim alguém que comunica suas vivências e experiências no momento em que elas acontecem, em que elas o levam de roldão com todas as suas impressões, suas associações e suas evasivas. E apesar de muito elogiada e muito inovadora do ponto de vista da narrativa, essa novela aqui causou uma baita de uma polêmica quando do seu lançamento. Foi por conta desta novela aqui, aliás, que o Schnitzler teve o seu título de oficial cassado pelos militares. E os militares ficam ofendidos com essa novela aqui, principalmente pelo fato de que em diversos momentos aqui na narrativa, o Schnitzler deixa claro como algumas coisas funcionavam no meio militar e eram coisas que os militares não queriam que viesse a público dessa maneira. Por exemplo, através dos pensamentos do Tenente Gústula, a gente vê que para os militares muitas coisas eram apenas questões de aparência e que muitas vezes a carreira militar era procurada não por motivos nobres nem nada, mas sim por questões de puro interesse. Olha o que a gente tem aqui no pós-fácil na página 70. Gústula é um personagem de Schnitzler usado pelo escritor austríaco para desmascarar um comportamento universalmente típico e, mais do que isso, toda uma casta de ressentidos entronados sobre a potência precária de suas espadas. Nessa digressão, e a construção narrativa é genial, e eu concordo, o eu do Tenente Gústula vai se desnudando aos poucos. Logo se descobre que ele é oficial do Império Austro-Húngaro, que tem 23 ou 24 anos de idade e é filho de um pequeno funcionário público de Graz. Em sua conduta, o Tenente Gústula também personifica muito bem o arrivista social, disposto a subir na vida com a ajuda da carreira militar. Manifesta um respeito peralvilho diante dos superiores e, ao mesmo tempo, despreza os civis e chega a agredir os judeus. É a representação do oficialato austro-húngaro, conforme o mesmo se vê. Uma quase entidade que se autodesmascara e acaba dando razão à imagem que os críticos têm dele. Afinal de contas, estamos num período excepcionalmente sem guerras. A monarquia dos Habsburgo ainda assim cai pelas beiradas e os militares sentem a necessidade de se mostrarem importantes, embora não sejam mais diretamente úteis. E Gústula é o orador da turma. Palavra do Marcelo Bax aqui. Novela excepcional. Eu acho que eu gostei ainda mais desta novela aqui do que Breve Romance de Sonho, porque Breve Romance de Sonho eu sinto que vai me pegar de verdade numa releitura. Eu até conversei sobre isso com vocês lá na resenha que tá linkada aqui, mas o Tenente Gústula eu já amei logo de cara. Então, para você que quer conhecer a obra do Schnitzler ou começar a se aventurar pela literatura de língua alemã, recomendo fortemente essa novelinha aqui, e é bem curtinha, a novela em si tem 50 páginas, o resto é o pós-fácil maravilhoso do Marcelo Bax, então você acaba isso aqui rapidinho e é aquela leitura perfeita para quando você quer ler algo levinho, rapidinho, sabe? Fica aqui a forte indicação. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo!